Vamos lá, fala galera, tudo bem? Pessoal do sétimo ano, sétimo A e sétimo B, estaremos acompanhando a apostila da página 3, dando início aí ao nosso segundo bimestre. E a nossa apostila está bastante interessante. Nós falaremos de alguns assuntos bastante polêmicos, que gera bastante discussão, que gera bastante interesse de poder dar a sua própria opinião, principalmente esse tema sobre desenvolvimento físico e práticas corporais da apostila o terceiro capítulo aí, né, que nós estamos já desenvolvendo. Bom, então na página 3, terceiro capítulo, segundo bimestre, dando início, tá bom? Então nós estaremos falando bastante sobre o quê? Falando sobre o desenvolvimento físico. Dentro desse tema que nós vamos discutir, existem outros subtemas que nós vamos conversar também. E dentro dessas capacidades físicas que nós estamos falando, nós estamos falando de testes antropométricos, onde nós entendemos mais ou menos para que serve, com qual finalidade nós usamos esses testes antropométricos, qual é a finalidade. Nós vamos entender um pouquinho também, mais pra frente nós estaremos falando. Mas a primeira mão, na página 4, nós já falamos sobre desenvolvimento físico. Na apostila diz assim: normalmente o conceito de desenvolvimento é relacionado ao de crescimento. Contudo, esses dois termos apresentam significados diferentes. Então aí, você pode meditar um pouquinho aí para apresentar para mim, dentro da nossa aula, no Teams que nós estaremos tendo na sexta-feira, nós vamos entender mais ou menos quais são as diferenças entre crescimento e desenvolvimento, né? Se essas coisas será que essas coisas são as mesmas coisas? Será que essas palavras elas têm relação? Será que tem o mesmo significado no nosso dia a dia? Bom, nós estaremos analisando isso dentro da nossa aula no Teams, tá ok? Beleza? Tem algum significado, nossa apostila fala um pouco sobre o crescimento e desenvolvimento e também fala sobre a influência, né? O desenvolvimento é influenciado pelo crescimento, pela genética, pelas experiências vividas e por fatores emocionais, sociais e cognitivos. E esse é o significado do desenvolvimento. E o crescimento corresponde ao processo que gera alterações nas dimensões, tamanho do corpo inteiro ou de partes específicas. Ele está relacionado ao tempo, contato desde o nascimento até a idade adulta. Legal, né? Bacana. Então, mais ou menos aí. A gente tem mais ou menos uma diferença entre as duas, né? O crescimento está relacionado, para vocês entenderem aí, mais ou menos na nossa forma de conversar. O crescimento é relacionado ao que? A altura, a forma de que nós se desenvolvemos durante a nossa idade. E a idade está relacionado, né, a dias, a meses, a anos. E então, no decorrer do nosso tempo, da nossa idade, nós vamos desenvolvendo altura e também o que? Peso, né? Que seria massa corpórea. Nós vamos ouvir bastante isso também durante esse capítulo aí da apostila. O desenvolvimento está relacionado às modificações que trazem melhorias a órgãos e sistemas corporais, bem como as suas funções. Então, desenvolvimento, qual é a diferença, né? Em desenvolvimento, professor, desenvolvimento está relacionado à nossa forma que nós lidamos durante o nosso dia a dia, os nossos comportamentos. Se nós, por exemplo, nós temos uma qualidade de vida voltada para qualquer tipo, por exemplo, de situação, nós teremos um desenvolvimento melhor. Então, por exemplo, se nós dedicarmos o nosso tempo, nosso dia a dia voltado, por exemplo, para hábitos esportistas, então desde pequeno, se isso for acontecer, nós teremos uma tendência a ser esportistas quando nós formos
de adolescentes para jovens e adultos. Então, isso é comprovado cientificamente. Se nós temos tendências, se nós vivemos num ambiente que é favorável para hábitos, para práticas esportivas, a tendência é que nós, adolescentes, jovens e adultos, nós também praticaremos esportes ou praticaremos qualquer tipo de atividade física. Se você é uma pessoa que desde pequeno você está num ambiente que não é saudável, que é um ambiente que você praticamente é envolvido com coisas que não são saudáveis, a tendência é que durante esse tempo você estiver também aí na adolescência, na juventude, você também e na fase adulta você também vai desenvolver de uma forma também não saudável. Então é hereditário, né? Desde pequeno nós temos já a tendência a alguns ambientes e é favorável ou não para nosso desenvolvimento também quando for adulto, tá ok? Então, aí algo importante nós falarmos é como que nós conseguimos entender de que forma que nós estamos, professor, de que forma que nós encontramos para que nós possamos entender em que situação eu me encontro fisicamente para poder ter dados para que nós possamos trabalhar em cima dos dados. Né? Hoje em dia, não só a área da educação física, como a área desportiva, a área do esporte, o futebol, o vôlei, o basquete, a ginástica, a natação, o atletismo, é, mais? O judô, o karatê, todas as áreas esportivas e também todas as áreas possíveis no mundo em geral, elas trabalham com dados para que elas possam fornecer ao cliente, ou no nosso caso, ou o atleta, ou no nosso caso mais específico ainda, os nossos alunos, nós fornecemos dados para que vocês possam se encaixar e entender o que a gente está falando. Os dados servem para que nós possamos trabalhar em cima e em prol de algo ou de alguma coisa. Então, se nós tivermos dados, nós conseguimos saber onde nós estamos localizando, né? Na verdade. Então, os dados, por exemplo, dados de como que nós conseguimos atingir esses dados? Como nós conseguimos desenvolver uma qualidade melhor de vida, uma qualidade melhor e um desempenho melhor. Isso está ligado à educação física, como um alto rendimento, os esportes. Então, como nós conseguimos desenvolver, ter um desempenho melhor, professor, em cima desses dados, que é coletado, no nosso caso, que nós estamos falando sobre desenvolvimento físico, aí seriam as medidas corporais, os dados corporais, que seriam os testes antropométricos, que nós falamos no começo aí. Quais os testes? Os testes antropométricos são testes que nós captamos e coletamos da pessoa para que nós possamos ter esse controle corporal da pessoa. O controle corporal serve para que nós possamos fazer atividades voltadas para o que essa pessoa precisa melhorar. Ou ela precisa melhorar, ou ela procura você para que ela possa melhorar, né, no caso. Então, isso pode ser usado, nós vemos bastante em academias, em clubes, mas também na área da educação física, dentro da escola, nós também podemos usar esses dados. Beleza, galera? Deu para entender mais ou menos? Então, até aí, tranquilo. Se nós conseguirmos, podemos tirar essas dúvidas aí depois, durante o vídeo. Anotem as dúvidas durante o vídeo que vocês estão tendo, para que nós possamos perguntar aí durante a nossa aula no Teams, tá bom? Esse vídeo serve exatamente para que nós possamos ter um bate-papo aí na sexta-feira, tá ok? Então aí, dados antropométricos na apostila fala assim: testes em que se utilizam técnicas para medir as dimensões corporais, permitir uma visão geral sobre o desenvolvimento físico. Por meio dessas técnicas é possível verificar as medidas e as proporções do corpo humano, como altura, massa corporal, envergadura
Envergadura o que significa é de um braço, a distância, né? De um braço, de uma ponta de um braço até a outra ponta de outro braço, ok? Comprimento de membros inferiores, né? Da cintura para baixo, e circunferência de cintura e de quadril. Eu falei massa corpórea, e no caso, massa corporal é o peso na balança, lá na balança de farmácia. Você não vai na balança de farmácia? Quando você sobe lá, te dá um número, né? Aquela é a massa corporal sua no total, tá bom? Ou seja, é o peso, né? Que nós temos. Ok? Então, nós vamos discutir bastante sobre esses testes antropométricos, que está, né, relacionado a quantidade, a captação de números. Números do quê? Números de idade, números do nosso peso, números de envergadura, números do comprimento de membros inferiores, altura total. Tá bom? Então vamos lá. Aí na apostila tem um quadradinho aí, né? Você pode acompanhar na sua apostila. Tá em tempo, em anos e meses, né? Que é a idade que nós falamos no começo. Tempo em anos e meses desde o nascimento. Massa corporal, massa do ser humano, normalmente chamada de peso corporal. Envergadura, distância máxima entre os dois braços, comprimento de membros inferiores, medida das pernas, que vai de planta dos pés até a articulação da cabeça do fêmur. Altura, distância entre o vértice da planta do pé e até a parte de cima da cabeça. Altura total, altura medida desde a planta do pé até a ponta máxima alcançada pela mão direita, com o braço direito estendido acima da cabeça. Então, aí temos mais ou menos a base de quais são os pontos que são necessários para começar as medidas corporais. É através desses quesitos aí que nós fazemos as nossas coletas de dados, ok? E aí em cima aí da altura nós podemos medir tanto a altura como o que na altura de geral, da ponta da cabeça até os pés, nós medimos a altura, mas podemos medir a altura da nossa cabeça até a cintura, que relativamente nós temos uma diferença muito grande entre as pessoas. Uma pessoa adulta tem uma medida diferente da cabeça até a cintura, como uma criança tem uma medida diferente também aí, comparado ao um adulto, que é diferente comparado a um adolescente, que é comparado a um jovem, que é comparado entre mulheres e homens, crianças e adultos, jovens. Então, dentro da altura, pode-se medir a altura, por exemplo, da cabeça à cintura, ou da cintura até os pés, e assim vai. Tá ok? Dentro desses testes é feito também a massa corpórea. Aí a massa corpórea seria relacionado a medidas, né? As medidas, por exemplo, com fita que nós podemos usar para poder fazer uma medida mais específica. Eu tenho a medida do meu corpo, a medida corporal do meu corpo, a massa corporal, mas eu posso ter, Júnior, mais especificamente, como eu posso ter a medida da minha cintura, né? Como que eu posso saber a medida da minha cintura? Como eu posso saber que eu tenho que diminuir? Quanto percentual de gordura eu posso ter na minha cintura ou na minha perna? Existe um aparelho chamado adipômetro, entre outros vários aparelhos, mas esse é o mais conhecido, o adipômetro. Na aula sexta-feira eu vou tentar mostrar para vocês esse aparelho através aí da nossa aula no Teams. Estarei tentando mostrar para vocês mais ou menos como que é o nosso aparelho de adipômetro, tá ok? Esse aparelho ele tira as medidas necessárias para que nós possamos saber quanto de gordura nós temos em cada membro. Esse adipômetro é tipo uma pinça, ele pincela o músculo ou a região que você quer saber a quantidade de gordura, e aí nós conseguimos fazer o quê? Essa
pincelada que dá mais ou menos a quantidade específica de gordura naquela região. Então é outro tipo de medida que nós estaremos também aprendendo. Então só existem formas, não só a balança, aquela balança da farmácia, ela consegue medir para você a sua massa corporal, né, o seu peso. Mas aí nós conseguimos também coletar dados, números dos nossos da gordura que está localizada, da massa magra que nós falamos, que é a massa boa, que nós conseguimos coletar também de formas diferentes. Ok? Então são curiosidades aí que nós estaremos discutindo. Outra coisa importante nós falarmos, que é o índice de massa corporal, que é o IMC. O IMC é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como principal fórmula para a verificação de sobrepeso, obesidade, sobrepeso, obesidade, baixo peso ou desnutrição. Então aí, mais ou menos, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do IMC. IMC é índice de massa corporal. E dentro desse IMC nós conseguimos saber em qual tipo de local aí que a gente se encontra dentro da tabela de IMC formulada pela Organização Mundial da Saúde. Tá ok? O IMC é fácil de ser feito, você pode fazer, todos nós temos um IMC, do mais novo ao mais velho, não importa, ou do mais magro ao o mais forte, não importa. Nós temos aí o nosso IMC, que pode ser calculado através do peso dividido pela altura vezes a altura. Altura vezes a altura. Então, no caso, você coloca o seu peso dividido pela sua altura duas vezes, né? Altura ao quadrado, tá bom? Você faz esse cálculo, nós tentaremos também fazer na nossa aula sexta-feira, se isso der tempo também na sexta-feira, mas você pode estar calculando aí só para você também saber e matar a sua curiosidade. Professor, eu me encontro aonde? Eu me encontro com um nível de peso muito baixo, eu encontro num peso ideal, eu me encontro com obesidade, eu me encontro com sobrepeso. São números que você precisa ter e para você saber em qual situação você se encontra. É importantíssimo vocês fazerem isso, para vocês terem conhecimento que vocês se encontram. Tá bom? Ter um conhecimento bacana do que, como eu posso melhorar minha saúde. Primeiro faça um IMC, saiba onde você se encontra, é o que nós falamos no começo. Dados necessários para que a gente possa tirar as nossas dúvidas para começar a tomar algumas atitudes, né? Como praticar esportes, praticar atividades físicas, andar de skate, andar de patins, fazer artes marciais, praticar esporte, futebol, basquete, vôlei, qualquer tipo de coisa. Praticar mais jogos, mais brincadeiras, é o que nós fazemos já na aula de educação física quando nós estamos na escola. Como que eu consigo saber, Júnior? Eu fiz um número aqui, deu um número de IMC. Aí você procura a tabela de IMC na internet, qualquer endereço aí na internet vai te deixar, você vai encontrar fácil o IMC de vocês numa tabela aí na internet que vai mostrar mais ou menos o número de vocês onde se encontra, né? Onde vocês encontram ou baixo peso, ou peso normal, ou obesidade, ou sobrepeso, ou obesidade mórbida. Precisa se preocupar bastante quando for obesidade ou obesidade mórbida. Vocês precisam se preocupar bastante se der dentro dessa casa, que é necessário vocês praticarem, procurar um médico e exatamente se encaixar aí dentro de um plano de treinamento e um plano também de dieta se for necessário. E também para quem está dentro do número de desnutrição também é preocupante, tem que se preocupar com isso para que a saúde não possa ser afetada. Tá ok, gente? Então esse é o meu vídeo. Esse vídeo aí vai servir para a gente discutir, é uma base para nós começarmos a discutir algo e dar procedimento aí para nós darmos continuidade na aula sexta-feira, tá ok? Não deixem de ver o vídeo e não deixem de comparecer à aula sexta-feira. Forte abraço, professor Júnior, tamo junto, abraço.